Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Eu acho que vocês conhecem esse cara, né? É o Omni-Man, Nolan Grayson, o personagem aí da série Invencível. E eu não preciso apresentar ele, né? Tem aí a nova temporada. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer hoje o Nolan Grayson, o Omni-Man, passar pelo teste de Rorschach. Sim, eu fiz uma simulação em que o Nolan Grayson é o paciente e ele passa pelo teste de Rorschach. Será que deu psicopata? Será que esse cara é um psicopata, é um sociopata? O que será que deu? Eu já fiz um vídeo sobre o teste de Rorschach aqui no canal. Vou deixar no card para quem não viu poder ver, tá bom? O que é o teste de Rorschach, para que ele serve, tá tudo explicadinho no outro vídeo. É só você clicar no card e assistir. Dito isso, bora pro vídeo. Só um resumo rápido do teste de Rorschach para quem não viu o outro vídeo, apesar que lá eu explico melhor, então passa lá para você entender. O teste de Rorschach é aquelas manchas pretas que aparecem em diversas séries e tal. O psiquiatra, ele é estudado, ele é um cara que está acostumado a fazer isso. Então ele vai te mostrar um monte de mancha preta, um monte de placa com mancha, e vai te perguntar o que você está vendo. Você vai responder para ele, sincero e honestamente. Ele vai fazer as anotações de suas respostas, e através das suas respostas, ele vai procurar padrões. E com esses padrões ele pode dar um diagnóstico, fazer uma análise psicológica. Então é isso que a gente vai imaginar. O Nolan Grayson foi atrás de um psiquiatra e se submeteu ao teste de Rorschach. Lembrando que para se submeter ao teste de Rorschach, você tem que autorizar, ou seja, você tem que permitir que se faça o teste de Rorschach em você. O teste de Rorschach não é obrigatório. O que a gente vai imaginar é que o Nolan Grayson se voluntariou para isso. Apresenta padrões de conquista e imposição da paz através da guerra e a ideia de sobrevivência do mais forte, em que o mais forte deve governar. Ele não vê o caos, ele vê a ordem através da força. Ele não é um psicopata clássico e até demonstra algum afeto, especialmente pelo seu filho e por membros da família. O teste também vem demonstrando níveis baixos de empatia e socialização. Também há respostas frias e mais racionais, sempre voltadas para a razão. Ao mostrar uma placa em que a maioria das pessoas visse duas pessoas se abraçando, Nolan Grayson poderia ver duas pessoas em combate. E isso se deve ao fato de que ele foi treinado em combate. Ele nasceu e cresceu para o combate. O Império Viltron é um império militarizado que literalmente preza a paz através da força e acredita que por sua genética super dominante e por sua superioridade genética, eles são capazes de segregar e dominar o mundo inteiro e impor a paz. Por isso que aonde a maioria das pessoas visse pessoas se abraçando, o Nolan poderia ver duas pessoas em combate, porque faz parte da psicologia dele. Ao longo da vida, Nolan Grayson recebeu a imposição de treinar, adquirir mais força, sobrepujar os mais fracos, entrar em combate e segregar e dominar. Foi isso que foi treinado para fazer. O Império Viltron é treinado para fazer isso. Você tem que apenas dominar por meio da força. Eles enviam Viltrumitas para outros planetas para que um ou dois Viltrumitas sobreponham o planeta inteiro. Quando eles entram lá, eles vão melhorar o planeta? Até vão. Possivelmente vão implementar tecnologias de cura e tal. Mas antes disso, eles vão destruir todo um sistema de um planeta. E foi assim que o Nolan Grayson foi criado, com uma raça conquistadora. E então essas ideias de dominância, de sobrevivência do mais forte, de o mais forte deve governar, estão impregnados na sua mente. Nolan Grayson assumiu a persona do herói Omni-Man e se infiltrou na Terra como um dos maiores e mais poderosos heróis até chegar a hora de conseguir trazer para o Império Viltrumita, eliminando os então heróis Guardiões do Globo. Só que algo mudou. Houve um gatilho de ruptura. Segundo os padrões observados, o gatilho de ruptura de sua própria missão foi quando o próprio Nolan Grayson teve que se impor à força contra seu filho, o então Viltrumita Mark Grayson, chamado na Terra de Invencível. Esse combate, embora seja facilmente sobrepujado pela força de Invencível, sendo que o Omni-Man dominou o tempo todo, gerou um gatilho emocional de fundo injustificável, que até então entrou em coesão com todo o combate e toda a mentalidade treinada de Nolan Grayson. Quando o jovem Mark responde que ainda teria seu pai por milênios,
Ele quebra seu pai emocionalmente e cria uma fragmentação emocional, embora o mesmo não assuma. A partir daquele momento, Norman Grayson desenvolveu uma ruptura de padrão emocional, passando a enxergar seus próprios atos como atos violentos e hediondos a favor do Império Viltrum, e demonstrando até alguns níveis que seriam humanamente possíveis, como remorso, culpa ou apego pela família, especialmente na pessoa de Mark Grayson, o chamado Invencível. O apego a seu filho Mark Grayson e o fato do próprio Mark ter perdoado o pai torna isso um pouco mais complexo, porque a ruptura emocional se torna mais forte, do ponto de que Mark Grayson e Omni-Man viveriam mais do que toda a humanidade, então eles teriam apenas um ou outro por milênios. Isso causa uma ruptura emocional, não só no próprio Mark, mas principalmente no Norman Grayson, que passa a enxergar seus atos e passa a literalmente ter uma mudança de padrão, ainda que seja de forma velada e subconsciente. Concluindo o teste, o paciente Norman Grayson não apresenta perigo à sociedade. No seu estado atual, também não é classificado como um psicopata porque o mesmo detém remorso ou culpa e também apresenta algumas denominâncias que mostram que ele ainda tem alguns padrões de ruptura, ou seja, está em estágio emocional de hesitação, mudando o seu padrão daquilo que foi criado para um novo padrão, um padrão que possivelmente deve à aplicação de sentimentos humanos e ao convívio com seu próprio filho. O indivíduo ainda apresenta uma postura confiante e dominante e ainda é altamente racional, podendo responder perguntas diretas e sem hesitação, inclusive assumindo crimes e tendências violentas. O indivíduo possui uma capacidade afetiva seletiva, forçada apenas a vínculos restritos, principalmente no núcleo familiar, especialmente ao que se deve a Norman Grayson, somente a Mark Grayson e ao seu filho Oliver. O nível de pensamento lógico do indivíduo é altamente perspicaz. Norman Grayson é um militar altamente capaz e muito inteligente. Ele não possui nenhuma deficiência cognitiva e é mentalmente capaz. A sua criação militarizada possui traços marcantes de tolerância baixa à fragilidade. Quanto mais fraco é um indivíduo, menos Norman Grayson tenta se afeiçoar a ele, considerando a maioria dos seres humanos fracos ou talvez uns pets, como o próprio já tenha assumido. O indivíduo não considera-se suas tendências psicopatas, embora tenha tendência ao uso de força excessiva e violência. Apesar disso, demonstrou remorso e arrependimento genuíno por suas ações. E há um conflito interno reprimido da parte de Norman Grayson, tendo assim uma mudança notória no padrão de comportamento e também no padrão de pensamento, sendo também um traidor do Império Viltrum e alguém que está disposto a romper as amarras do próprio Império, não tolerando mais as ações violentas do Império Viltrumita para fins de conquista. Eu vou resumir rapidinho aqui para encerrar o vídeo. Norman Grayson não é um psicopata. Ele tem total conhecimento das ações e sabe que ele fez merda. Ele sabe que ele fez coisa errada. E ele assume os erros que fez. Mas ele fez os erros que fez em detrimento do Império Viltrumita ao qual ele foi criado. Ele foi condicionado a ser um militar, um ser de dominância. Mas por viver muito tempo na Terra e principalmente estabelecer um vínculo com Mark Grayson, que justamente o ponto de ruptura foi a luta entre eles, ele acabou tendo mais afeto, né? Desenvolvendo mais afeto, mais humanidade dentro de si. O que fez com que ele pudesse romper os padrões, ou seja, padrões de ruptura. Esses padrões de ruptura fazem com que ele lute agora contra o Império Viltrum e enxergue as merdas que ele fez no passado. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.